né, ao tema isolamento reprodutivo. Então, no último vídeo, a gente falou sobre os mecanismos pré-zigóticos, antes da formação do zigoto. Então, nós vemos que existem barreiras aí na natureza, né, que impedem espécies, né, diferentes de propiciarem a fecundação, né, entre os seus gametas ou até mesmo o próprio ato sexual entre esses indivíduos dessa espécie, né? Então, é um mecanismo que evita a formação do zigoto. Só que em muitos casos, né, principalmente em espécies que têm um cariótipo parecido, né, mais parecido, eles podem, por ter formas mais parecidas, uma anatomia mais parecida, eles podem até mesmo propiciar, né, o ato sexual e a fecundação. Só que aí vai haver um segundo tipo de isolamento reprodutivo, que são aquelas barreiras pós-zigóticas, né, aqueles mecanismos pós-zigóticos. Ou seja, tem, né, o ato sexual entre as espécies, chega a formar o zigoto, mas nós vamos ter então alguns mecanismos aí que vão impedir esse zigoto de ter uma formação, de chegar a termo, né, de ter indivíduos viáveis, ou se esse indivíduo consegue chegar numa fase adulta, numa fase reprodutiva, ele vai se tornar estéril, ele vai ser estéril, tá? Então, são mecanismos que a gente fala pós-zigótico, depois do zigoto, ok? Mecanismos pós-zigóticos. Então, como eu já havia dito, vão ser aqueles mecanismos, né, que vão se manifestar, que eles vão acontecer depois da fecundação, ou seja, depois que teve o encontro entre os gametas e depois que formou o zigoto, ok? E eles vão impedir que esse zigoto que foi formado, que ele se desenvolva, né, ou que esse descendente que foi gerado ali dê continuidade na espécie, que esse híbrido que seja formado dê continuidade ali, né? Então, os híbridos que vão ser formados, eles vão ser o quê? Inférteis, vão ser estéreis. Então, por isso que espécies muito diferentes, pessoal, espécies diferentes, ou o zigoto formado não chega a termo, não nasce, ou se nasce, se torna estéril. Tá ok? O primeiro mecanismo pós-zigótico que a gente tem é a inviabilidade do híbrido, né? Do zigoto híbrido que foi formado. Então, durante o processo reprodutivo, né, esse híbrido, né, que foi formado, ele vai ter uma combinação genética, né, totalmente inviável. Por quê? Porque provavelmente os cariótipos ali eles eram muito diferentes, né? Então aí ele vai impedir que esse zigoto que foi formado ali, ele sofra, né, esse desenvolvimento, esse processo de crescimento, estruturação e se torne viável, né? Então, o que acontece? O híbrido que foi formado, ele não se desenvolve, né? Então, aquele zigoto que foi formado não se desenvolve, então não nasce um descendente ali daquele híbrido ali. Então, aquele híbrido que foi formado, ele não chega ao que a gente fala a termo, então ele não nasce, tá? Nós temos outros mecanismos de inviabilidade do híbrido. Por exemplo, abortos, né? Então, esse híbrido que foi formado ali, como ele não se desenvolve corretamente, o que a mãe vai fazer, né? Involuntariamente mesmo, a mãe aborta. O próprio organismo da mãe considera ali que aquele indivíduo ali, que aquele zigoto que foi formado não é apropriado, né? Não está correto e expulsa ele, então faz o abortamento. Ele morre durante o processo mesmo ali de desenvolvimento, então não vai para frente, ok? E mesmo que esse híbrido nasça, né, que esse zigoto se desenvolva, tenha esse desenvolvimento embrionário, ele vai morrer antes de atingir a maturação sexual, ou seja, antes de se tornar adulto, tá? Então, não chega a termo, então ele não chega a ponto de transmitir essas características aí genéticas desse híbrido para frente. Então, isso é a inviabilidade do híbrido, ou seja, o híbrido não se torna viável. Ou ele vai ser abortado, ou ele vai nascer com malformações, né? Enfim, algo que torne esse híbrido, esse descendente aí que
ele não consegue chegar na vida adulta. O mecanismo que a gente tem, que é o mais assim que a gente às vezes consegue perceber na natureza, é a esterilidade do híbrido. Muitas vezes a gente vai estar vendo aí que esses híbridos, eles podem ocorrer, né? Não é muito comum na natureza não, mas eles podem ocorrer. Só que os descendentes que vão ser gerados são descendentes inférteis, estéreis. E mesmo aqueles híbridos que são formados, né, em cativeiro, em laboratório, né, por experiências aí que a gente percebe, eles também vão ser o quê? Estéreis. Então, muitas vezes, né, esses indivíduos de espécies diferentes fazem o seu cruzamento, o zigoto se forma, né, porém, quando ele chega na idade adulta, ele não tem capacidade reprodutiva, tá ok? Ocorre quando o híbrido é viável, saudável, não consegue gerar descendentes férteis. Essa esterilidade, pessoal, pode ser porque ele vai ter algum problema ali nas gônadas, ou seja, nos testículos, né, formação de espermatozoides anômalos ali, né, ou ovócitos inviáveis, no caso das fêmeas, enfim, né, vai ter algum problema ali nos órgãos reprodutores desses animais que não permitem, né, que eles formem esses gametas e assim sendo eles vão ser estéreis. Ou também, né, podem ocorrer, como esses cariótipos são muito diferentes, né, pode ocorrer o que a gente fala de meiose anômala, né, então a meiose é normal. E aí tem alguns híbridos, pessoal, que a gente conhece bem aí, que a gente já ouviu falar. Por exemplo, do cruzamento da égua com o jumento, né, que são indivíduos de espécies diferentes, né, mas que têm um certo grau de parentesco. Então, eles conseguem gerar descendentes adultos, né? Então, esse híbrido ali, ele consegue crescer, ter um desenvolvimento embrionário, crescer e desenvolver. Só que chega na fase adulta, muitos deles, a grande maioria deles é o quê? Estéril. Então, quais são os híbridos que vêm do cruzamento da égua com o jumento? A mula e o burro, tá? Via de regra, vai ser sempre estéreo. A mula, em alguns casos, tá? Você consegue, fazendo o cruzamento dela ali, com equinos, né? Algumas vezes essas mulas conseguem ter descendentes, tá? Mas nem sempre, tá ok? Aí tem o tigreão, que é do tigre leoa, liger, leão e tigresa, que são cruzamentos que eles não podem acontecer na natureza. Por quê? Quem lembra? Porque eles vão estar, né, em habitats muito diferentes, mas em cativeiro é possível de acontecer esse cruzamento, esses híbridos. E aí, pessoal, eu não vou me aprofundar muito aqui não, porque depois vocês vão fazer sobre essa questão dos híbridos, tá? Vocês vão pesquisar para mim um pouquinho sobre esses híbridos, então eu vou deixar aí para vocês um pouquinho de curiosidade sobre isso, tá? Mas nós temos sim alguns híbridos que acontecem, dependendo da proximidade, né? Entre essas espécies, né? Dependendo do gênero delas, então a gente consegue ter alguns cruzamentos que acontecem na natureza, tá? E principalmente em cativeiro, né? O pessoal gosta de fazer essas experiências aí, mas os descendentes serão o quê? Estéreis, tá? Se não fosse estéreo, pensa a bagunça que poderia virar, novas espécies surgindo aí à torta direita, né? Mas então eu vou ficando por aqui, então a gente encerra esse segundo vídeo e um beijinho e fica com Deus. Tchau, tchau.